Olá, meu nome é Geisiane Maria Luz Oliveira. Venho apresentar para vocês meu estágio Ensino Fundamental no modelo Extensão. Faço segunda licenciatura em Pedagogia pela Uninter, no Polo de Vitória da Conquista, Bahia. Esse estágio, no formato híbrido, foi uma forma em que a Uninter está nos proporcionando para darmos continuidade e conclusão do curso. O tema proposto para este trabalho refere-se ao letramento na educação infantil, no processo educativo na primeira infância, por meio de atividades do cotidiano do discente e na construção de seus conhecimentos. Os objetivos para o tal são: contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos nos anos iniciais, adquirir competências na leitura e escrita, saber interpretar vários tipos de textos, escrever ortograficamente correto, colaborar com a prática da leitura, desenvolver o autoconhecimento, estimular a concentração e construção do pensamento, reconhecer e identificar os diferentes tipos textuais, imagens, compreender a real importância da leitura, conscientizar que a leitura os ajudará no futuro. Sabemos que a alfabetização na educação infantil é atualmente um dos assuntos relevantes, pois uma sociedade caracterizada pelo conhecimento, pelas constantes mudanças, pelas tecnologias e suas modernidades, vem destacando-se qual é o papel da educação infantil: cuidar ou educar? Ou seriam ambos para uma alfabetização eficiente e eficaz? Antigamente, quando as mães começaram a trabalhar, o papel do espaço escolar seria apenas de cuidar, pois as mães precisavam ter um espaço, um local para deixar seus filhos. Mas, com o tempo, foi se mudando esse espaço de educação infantil. E vamos ver o que diz a lei. As mudanças ocorridas nas últimas décadas reconhecem a criança como sujeito de direitos, instituída pela Lei 9.394/96, que é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como objeto de estudo e prática dois conceitos que devem estar em constante movimento nas instituições infantis: o cuidar e o educar. Como eu disse antes da LDB, a função do espaço escolar em relação à educação infantil de 0 até os 4 a 5 anos de idade era apenas de cuidar, um espaço de deixar as crianças ali e continuar o processo de casa, uma vez que as mães não tinham onde deixar os seus filhos. O primeiro é conhecido e praticado, que é a alimentação, higiene e vestuário, ou seja, o cuidar. Já no segundo conceito, educar, surgiu a partir da promulgação da lei supracitada, como algo que requer uma formação específica. O significado da palavra educar podemos encontrar da seguinte maneira: promover a educação de alguém ou sua própria educação, instruir-se, conforme relata Emília Ferreiro. Como disse antes, aí com esta lei também exigiu também o quê? Que as pessoas que cuidem dessas crianças, já que vão cuidar e educar, que tenham uma formação específica, não apenas só para alimentar, higienizar e trocar as vestimentas, para ensiná-las algo que vão modificar o seu futuro. Como se dá a apropriação da leitura e da escrita de cada sujeito? As escolas estão levando em conta a cultura e as condições socioeconômicas do estudante? Por que é difícil aprender a ler e escrever? Sabemos que a alfabetização é a aquisição da escrita e da linguagem na apropriação, no domínio, no código linguístico do alfabeto e sua utilização para a comunicação, sendo um processo em que o indivíduo constrói seu conhecimento em tempo específico para começar e terminar, porém consiste na decodificação e codificação do ato de ler e escrever. Já o letramento é a versão para o português da língua inglesa da palavra literacy. E literacy é o estado ou condição que assume o sujeito ao aprender a ler e escrever. Em outra abordagem ainda, ressalta Soares,
O letramento consiste em um grande número de diferentes habilidades, competências cognitivas, aplicadas a um vasto conjunto de materiais de leitura e gêneros de escrita, praticados em contextos sociais diferentes. Ou seja, o letramento é quando o indivíduo, ou seja, o sujeito, ele compreende o que está lendo, faz uso da interpretação e consegue passar também adiante seus ensinamentos e a sua compreensão. Não é apenas ler por ler, é interpretar o que ele está tendo. O estudo mais significativo do letramento do Brasil é do autor Paulo Freire, cuja obra é um esforço constante em fazer com que o indivíduo, ao se alfabetizar, acabe conquistando sua cidadania e saiba utilizá-la como deve ser. Ou seja, quando ele aprende a ler e a escrever, ele está alfabetizado, aí ele aprende, ele tem direitos, ele consegue exercer melhor sua cidadania. E quando esse processo de letramento passa sim a um grau maior, a um nível maior, ele vai exercer com mais ênfase e com mais proatividade a sua cidadania. Contudo, o uso da leitura e da escrita com regularidade leva o sujeito a compreender melhor seu espaço e saber lidar com os avanços que surgem a cada momento em sua vida e acabam mudando suas concepções. Um exemplo que nós estamos vivendo agora são o uso constante das tecnologias. Muitos jovens usavam a tecnologia apenas para diversão, para se distrair, e hoje eles estão tendo que aprender a usar essa tecnologia para o ensino. E já é uma modificação no seu pensamento. Então, é uma forma de letramento. Ele está vendo a tecnologia como uma nova forma de conhecimento. Por isso, ao letrar-se, o aluno passa a questionar mais e querer saber cada vez mais, não somente o código escrito, e sim o meio em que vive. Outro autor que reforça essa ideia de letramento e de ser letrado é Brito, Luiz Percival Leme Percival Brito, que diz: ser letrado significa, acima de tudo, ser funcionalmente alfabetizado, isto é, ser capaz de usar da escrita para a realização das tarefas cotidianas, características da sociedade urbano-industrial. Em outras palavras, o letramento, deste ponto de vista, se resume ao fato que permita aos indivíduos operar com as instruções de trabalho e normas de conduta e de vida. Na educação infantil, é um dever trabalhar com a concepção de letramento com as crianças desde o momento em que esta chega ao ambiente escolar, estimulando-a a participar ativamente do processo de construção da leitura e da escrita no seu mundo. Aí vem o seguinte questionamento: quais atividades auxiliam para ampliar o processo de letramento? Muitas, né? Muitas atividades podem auxiliar. Uma imagem, um texto, objetos que elas podem manusear, elas vão estar adquirindo seu grau de letramento. Quando elas pegam um objeto de casa, que elas aprendem a saber para que aquele objeto especificamente, um objeto escolar, para que serve, como vou utilizar. Ela está ampliando o seu processo de letramento e já formulando questionamentos de como isto irá auxiliar na sua prática. Devem ser trabalhadas com as crianças atividades de expressão e dando-lhes oportunidade de experimentarem as múltiplas linguagens, como a música, a dança, as artes visuais ou as artes corporais, leituras da literatura infantil clássica e brasileira, histórias em quadrinhos, jogos, brinquedos e brincadeiras e tantas outras. É imprescindível adotar o letramento no dia a dia na primeira infância. Quando falo aqui em literatura infantil clássica e brasileira, não que resuma somente a isto, que temos outras literaturas estrangeiras, mas no processo de
Formação da criança, ela tem que aprender, primeiramente, é fundamental que ela aprenda a sua história, né? O seu mundo, a sua língua materna. E depois para fazer um relacionamento com outras culturas, com outros mundos. Também investigando as práticas sociais que fazem parte do cotidiano do aluno, adequando a sala de aula e aos conteúdos a serem trabalhados, incentivando o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita de forma criativa, descobridora, crítica, autônoma e ativa, já que a linguagem é interação e, como tal, requer a participação transformadora dos sujeitos que a utilizam. Ou seja, a linguagem, o letramento vai o quê? Estimular cada vez mais o sujeito a transformar sua realidade. Portanto, surge a necessidade de desenvolver no aluno, através da leitura, interpretação e produção de diferentes gêneros textuais, bem como habilidades de leitura e escrita que tenha funcionalidade dentro da sociedade. Eu não vou letrar um aluno apenas para ele saber ler e interpretar. Temos que letrar o aluno para que ele tenha funcionalidade, para que ele venha utilizar isto no futuro, em tudo que ele vai fazendo. E quando uma pessoa é letrada, ela acaba estimulando os demais membros ao seu redor, porque a sua convivência, os seus ensinamentos vai perpassando de geração para geração. Letramento é, portanto, a condição de ensinar e aprender as práticas sociais da leitura e da escrita. E com isso também ele vai vendo a importância que é a leitura, a escrita na sua vida, como pode se dar na sua rotina. É o trabalho que a educação infantil deve realizar na sala de aula, oportunizando às crianças todo tipo ou vários tipos de linguagens, escritas e orais, livros infantis, receitas, bula de remédio, jornais, revistas, bilhetes, rótulos e tudo que lemos e escrevemos na nossa realidade. Então, assim, a gente tem que incentivar as crianças que a leitura de textos, de livros é importante, mas também a leitura do mundo, a leitura de propagandas, a leitura de contratos. A mãe, às vezes, vai assinar um contrato de ou empregatício ou de compra e venda. Então, é questão de estimular esta leitura. Para este trabalho, usei como referência a Lei das Diretrizes e Bases, o Referencial Curricular Nacional, Luiz Percival Leme Brito, que em Práticas de Letramento no Ensino, Marlene Carvalho e Emília Ferreiro.